Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para a segunda parte do nosso vídeo para apresentar aí a minha dissertação, que discute como as empresas aí, as indústrias de grande porte poderiam construir uma capacidade de inovação, né? E aí só recapitulando um pouquinho do primeiro vídeo, a gente passou especialmente aí na introdução do meu problema de pesquisa, fizemos todo aquele referencial teórico, né, distinguindo aí o que seriam as abordagens processuais lineares para a inovação, a lógica dos stage gates, dos funis, etc. E falamos também de capacidade de inovação, né, aquela lógica que só o processo ele não dá conta de criar essa capacitação na empresa, e a gente precisaria de outros elementos, né, dentre eles estratégia, uma estrutura organizacional dedicada, né, pessoas e finalmente aí métricas para a inovação. Então, vou dar sequência aqui e aí a gente começa a falar de metodologia, que eu usei de método, né? Falar um pouquinho de processos e finalmente aí a gente discute os resultados e vamos acabar finalizando com as conclusões aí, limitações do estudo e sugestões para trabalho futuro. Vem comigo aí. Valeu, um abraço. Então, enfim, a gente tem todo um trabalho aqui de narrativa e eu convido vocês eu estou com um artigo que foi aceito na revista Gestão e Produção e aí eu uso esse caso e a parte da narrativa para fazer algumas reflexões lá. Ele está para sair agora nesse ano de 2020, é um artigo que está aceito. E aí, para quem tiver esse interesse na narrativa, eu acho que vai ser legal. Então a narrativa, a gente pega desde os primórdios, né, antes de 2008, que era a visão, assim, a empresa vinha da década de 70, 80 e sempre teve uma pegada muito forte de trabalhar com inovação, tá certo? Mas 2004 teve uma mudança de política mesmo, assim, no Brasil, né, foi criada assim uma série de instrumentos legais para dar sustentação aí, incentivar a inovação no país. Leia-se aí, inclusive a Lei do Bem em 2005 e por aí vai. E aí, em 2008, a Orteng decidiu criar uma área de inovação. Na época, eles contrataram uma pessoa, enfim, que era doutora em inovação, e ela começou esse trabalho aqui nos 2 primeiros anos do que foi o começo do Núcleo de Gestão da Inovação, NGI ou NUGIN, eu não sei na época aqui como a gente estava chamando. Enfim, e aí fez um trabalho aqui nesse primeiro ciclo. E aí depois, em 2010, essa pessoa saiu, e aí começa-se um novo ciclo de 2011 a 2013, coincide aqui com a reestruturação da Orteng no que diz respeito à governança corporativa, né, os sócios foram para o conselho de administração, criaram-se alguns comitês e tal, e esse núcleo de gestão da inovação, então, ele ficou formalmente ligado ao Comitê de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovações. Então, qual era a lógica? Você tinha um comitê direcionando aqui o NGI, ele tinha vários projetos que ele tratava, chama de P&D aqui, mas não necessariamente projetos de P&D, tá? Leia-se projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E esses projetos, então, eram projetos que atendiam ali as várias empresas do grupo, tá certo? E cada um desses projetos tinha uma composição completamente diferente, aqui uma combinação do que a gente chamou de ICTs, Instituto de Ciência e Tecnologia, ou GPs, grandes empresas, ou médias, micro e pequenas empresas, startups. Então, cada projeto desse tinha um arranjo completamente diferente. Aqui era uma visão só de como foi sendo montado esse arranjo, tá, pessoal? E aí, em 2003, teve uma nova reestruturação, pensando em estrutura organizacional, tá certo? E o NGI, que era ligado ao conselho ali e ao comitê de inovação, a Orteng foi vendida aqui para um grupo estrangeiro nesse período, tá certo? E houve uma reestruturação em que o NGI, que era uma estrutura transversal, que atendia a todas as empresas do grupo, foi colocado aqui como parte de um departamento, e aí foi criado mesmo, formalizado, um departamento P&D, chamado na época, tá certo? Dentro da empresa 1, que era a Orteng Equipamentos e Sistemas, e aí o NGI passou a ser parte de um time aqui, mas aí já, enquanto aqui era um grupo com uma missão, aqui realmente formalizado como um departamento, tá certo? Que tinha tanto aspectos mais gerenciais, né, que era essa lógica de que o NGI era gestor dos projetos de inovação, mas também um time técnico aqui. Então, esse departamento aqui, ele passou tanto a fazer o P&D mesmo, de fato, tinha pesquisadores ali desenvolvendo soluções, e também o NGI prestando um apoio em termos de gestão aí dos projetos, do portfólio, conexão com o ecossistema e por aí vai. Então, toda essa história está contada lá, tá?
E aquela lógica dos eventos que eu coloquei, né? Ao final do estudo aqui a gente elencou 31 eventos, então se vocês pegam aqui, cada um desses eventos ele aconteceu num determinado momento do tempo, e aí você tem uma lógica aqui que é uma sequência temporal mesmo, assim. Então aqui tem uma sequência para isso acontecer, tá? O evento 3 realmente aconteceu depois do evento 1. Você tem esse aspecto temporal é muito importante. E percebam aqui ó, que mesmo a criação do núcleo de gestão da inovação sinalizada aqui no evento 9, em 2008, a história que a empresa conta, né, de como ela se tornou inovadora, ela tem uma pré-história aqui que é importante. E aí, enfim, tem todos os eventos aqui, e aí eventos que às vezes marcam, por exemplo, aqui a execução de projetos, né, a aprovação de fomento, né, remetendo lá aquela atribuição de fomentos e incentivos fiscais. Olha aqui o que eu falei, o evento 22, lá em 2013, que foi quando a empresa foi reestruturada, e aí de fato criou-se ali um departamento formal no organograma. O NGI era um grupo, né, ele tinha algumas pessoas e tal. Aqui houve a formalização dele enquanto um departamento mesmo. Ele foi para dentro do departamento de P&D, que era tanto um departamento de pesquisa quanto um departamento para catalisar as inovações, aí, fazer a gestão das inovações do grupo na época. Tudo bem? Então só essa sequência aqui dos eventos, ou seja, dos acontecimentos, neste caso específico, sequenciados temporalmente. E lembrando, essa lista aqui foi montada com base naquilo que foi citado pelos entrevistados, tá, pessoal? Então tudo que está aqui foi citado por pelo menos 2 entrevistados como um acontecimento importante para essa história. E aí, já voltando aqui para os resultados, então, né? Esse aqui é outro resultado que a gente gerou a partir daquela lista de eventos, que é um pouquinho daquela estratégia de mapas visuais que a Langley cita, né? E aí tem toda uma lógica aqui, por que isso é um mapa visual? Tem 2 aspectos que são super importantes. Primeiro, que você tem uma representação aqui de passagem temporal, e outra, vocês estão percebendo claramente aqui que na época eu tentei dividir isso em camadas para dar sentido, ou seja, tudo que está colocado aqui aconteceu antes do que está aqui à direita, e só para explicar então melhor a figura aqui, ó, com base nas legendas. Cada caixinha dessa aqui ó, é um evento. Então, o 9 aqui é o evento 9, então eu estou contando aqui a criação do núcleo de gestão da inovação. Eu peguei a partir do evento 9, tá, pessoal? Então, cada uma dessas caixinhas é um evento. Então, eu sou um pouquinho criterioso com essa lógica da figura, então tudo que está colocado nessa figura, ela tem um sentido por trás, tá? Que é, por exemplo, primeiro, então cada caixinha é um evento, é um acontecimento e está posicionado aqui no tempo, dando essa ideia de sequência. Outra coisa, quando a gente pega o tamanho da caixinha, o tamanho reflete o número de citações daquele evento durante as entrevistas. Então percebam aqui, por exemplo, ó, essa caixinha 16 é a maior caixinha que a gente tem aqui. É o evento que foi citado por todos os entrevistados. É esse evento 16 aqui, ó. Uma parceria com o Senai Evaldo Lodge para desenvolvimento lá de um painel, de um novo painel elétrico no edital Senai SESI de inovação. Ele foi citado como um acontecimento relevante para essa história aí de construção da capacidade de inovação na Urteng. Percebam aqui, ó, já falando das... tem um ponto que é importante. As setas. Na época a gente não fez essa discussão de relação causal, mas a ideia aqui era que se a gente tivesse uma setinha ligando 2 eventos, isso aqui ajudaria a explicar a lógica de que esse evento 10 aqui foi causador do evento 14, ou seja, era uma tentativa de representar que o 14 não aconteceria se o 10 tivesse acontecido. Então a gente começou a pensar na época aí nessas relações de causalidade. Outro ponto importante, pensando nas layers, né, nas camadas aqui da horizontal. Você tem eventos que são considerados, vamos dizer assim, estruturais, ou seja, que não tem a ver com o dia a dia da função, e eventos que a gente fez uma associação com aquelas atribuições da função lá que o professor Raoni coloca no seu estudo. Então, esse aqui, ó, A3, A12, A1, A5, A2 e A7 são atribuições colocadas lá nesse estudo anterior. Então você tem, o que são eventos estruturais? Só a título de exemplo, eu falei, né, a criação do núcleo de inovação, aí por exemplo, a entrada de uma nova pessoa aqui para assumir essa função, ou a contratação de uma pessoa. Isso não tem a ver com o dia a dia da função em si, mas são aspectos mais estruturais, por isso que a gente fez questão de separar essa camada aqui. E aí, o que a gente fez então? Só para dar essa noção, ó. Cada um dos eventos, nós fizemos vamos dizer assim, uma associação com atribuições da função inovação. O que é a atribuição 7? É fomento e incentivos fiscais. O que é a atribuição 2? São
Parcerias, outras parcerias. O que é a atribuição 5? É gestão de portfólio. Ou seja, cada um desses eventos aqui, eles foram posicionados aqui nessa camada horizontal porque eles estão associados à atribuição, fomento e incentivos fiscais. Todos os eventos aqui, o 14, o 16, o 19 e o 24, por que eles estão nessa camada? Porque eles estão associados aí à formação de parcerias. E aí percebam, pessoal, que eu coloquei aqui o tamanho da camada, ele reflete a contagem de eventos em cada camada. Então já dá uma ideia, para esse caso, de quais foram as atribuições mais relevantes. Isso é um pouco do que eu discuto aqui nos resultados. Ó. Por exemplo, já fica claro aqui, ó, primeiro, e aí vou começar agora com as discussões que a gente teve na época. Quando a gente pensa, então, como explicar a construção da função inovação, com base aqui principalmente nos desdobramentos das atribuições ao longo do tempo. Primeiro que está claro aqui, né, a figura mostra isso, que essas atribuições não ocorrem simultaneamente e o esforço em cada uma delas é completamente diferente. O que eu quis dizer com isso? É que neste caso a gente conseguiu mostrar que fomento e incentivos fiscais teve uma importância muito grande aqui vamos dizer assim, para o início dessa função aqui, tá certo? Depois, a formação de parcerias aqui com ICTs principalmente teve um outro papel super importante. E depois aqui um trabalho de gestão de projetos, gestão de portfólio. Ou seja, quase que dá uma lógica de sequência aqui, né? Essas atribuições elas surgem em momentos diferentes e com níveis de esforços diferentes. Perceba que aqui o esforço nessa atribuição é mais alto do que ao final do caso. Ou seja, é quase que uma lógica que daria para pensar em sequenciamento das atribuições ao longo do tempo. Outro ponto, tá? E aí eu vou ficar indo e voltando na figura. Essas atribuições se interrelacionam, aquela lógica que eu mostrei das relações causais ali, ó. O que mostra? Elas podem catalisar o surgimento de outras. Vou dar um exemplo aqui, ó. Percebam que aqui nós estamos falando de fomento, mas ao fazer fomento, você aqui destrava outra atribuição que é a parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia, ou seja, meu intuito inicial era captar fomento, só que para captar fomento eu tenho que fazer parceria com a Instituição de Ciência e Tecnologia, então eu tenho que aprender a fazer parceria, senão eu não consigo captar fomento. Essa lógica de que uma atribuição acaba refletindo aí no desdobramento da outra. Outra coisa que é super importante, a gente mostrou um caso ali que começou 2008 e a gente estava pegando 2015, 2016, para mostrar o quê? Que essa função ela se consolida no ambiente organizacional a partir da análise do caso, tá certo? Estou fazendo aqui uma leitura a partir da análise deste caso, que é uma função que se consolida no médio e longo prazo. Por que isso é importante, pessoal? Para que não se crie uma expectativa de que realmente você vai do dia para a noite criar uma área de inovação, vai ter resultado no curtíssimo prazo, né? É para diminuir essa pressão que normalmente as grandes empresas fazem quando se trata aí de projetos de inovação, tá certo? Tá claro lá que 3 atribuições se mostraram mais importantes para a FI, tá certo? Que é fomento, parcerias com universidades e centros de pesquisa, principalmente nesse caso, e a gestão de portfólio de projetos, né, como uma competência e uma atribuição, ou seja, tudo bem, eu busco, qual que é a historinha que a gente consegue contar aqui? A função no início, ela busca recursos para executar os seus projetos, e aí ao buscar recursos ela se vê obrigada aqui de certa forma a fazer parcerias, tá certo? Ela começa a fazer parcerias para aumentar essa capacidade dela de geração de soluções, e aí de fato depois que ela dá esses primeiros passos ela tem aqui um portfólio para ser gerenciado, tá certo? Ela precisa amadurecer na atribuição aí, nas suas competências para gerir esse portfólio de projetos que foi desenvolvido ao longo do tempo. Tá claro ali que fomento e incentivos fiscais nesse caso foi super importante para o amadurecimento da função e principalmente aqui eu destaquei o aspecto legitimador, né? Isso é muito importante. Fomento ele ajuda aos olhos da alta gestão a mostrar que inovação não é só custo. Quando você tem recurso que quase que se autofinancia essa nova área, né, ela se paga, vamos dizer assim, então você busca recursos para que essa nova área continue funcionando, ela tira um pouquinho dessa pressão da alta direção sobre resultados de curto prazo, etc., porque ela garante a sua sobrevivência, vamos dizer assim, tá certo? Outro ponto muito importante, quando a gente faz a análise do caso, lá a narrativa mostra muito isso em detalhes, tá, pessoal? Que no início da consolidação da função, como é vamos dizer assim, um organismo novo ali na organização, até ele se encaixar ali, né, ele achar o seu espaço, você tem muito conflito com outras áreas, disputa de poder, etc. Mas à medida que essa função vai se legitimando e vai ganhando apoio da alta direção,
ela começa a estabelecer relações de colaboração muito claras com as outras áreas, assim. Começa realmente a criação de processos, ali, mecanismos laterais de colaboração, e isso vai se tornando cada vez mais sedimentado à medida que ela amadurece. Lógico, à medida que essa função vai mostrando valor para a empresa, vai se legitimando, você tem todo um trabalho aqui de captação de recursos mesmo, então ela vai crescendo em time, o time vai crescendo ao longo do tempo, ela vai crescendo à medida que ela vai mostrando resultados intermediários, eu vou mostrar ali daqui a pouco, tá? E outro ponto super importante é que aspectos exógenos, ou seja, a construção da função inovação, dessa área de inovação nas grandes empresas, ela é fortemente impactada por eventos externos, tá? Então a gente pega alguns exemplos ali, quando a gente fala da própria lógica de fomento e incentivo fiscal, né? Isso aqui é algo que é uma iniciativa colocada por agentes governamentais. E percebam aqui que tem uma influência muito forte na construção da área, ou seja, é esse papel de entidades externas, do ambiente externo na construção da nova área. E aí nós estamos em 2020, né, em tempos de coronavírus, eu continuo trabalhando com isso, eu continuo ajudando empresas a criarem suas áreas de inovação, e aí tem experiências recentes aqui de como, por exemplo, essa crise do coronavírus impactou e ajudou a acelerar algumas iniciativas de inovação ou a estruturação da área de inovação em algumas empresas que a gente vem acompanhando. Então essa influência de fatores externos ela é super importante aqui. E aí, enfim, eu chego aqui com algumas análises lá para justificar tudo aquilo que eu falei antes. Então, eu mostro ao longo do tempo lá, para esse caso, né, os projetos que foram sendo feitos e aí a quantidade de recursos alocados para cada projeto. Perceba aqui que projetos menores e aí depois a função se habilita a fazer projetos com um budget cada vez maior, tá certo? Questão do time, né, durante 1, 2 anos ali, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e aí a função se legitima mesmo, dá um boom aqui em termos de número de pessoas, tá certo? 13 pessoas aqui ao final desse caso, que é quando de fato se formaliza o departamento ali. Então só para vocês verem aqui gradativamente como essa função vai amadurecendo em termos de projeto, em termos de estrutura, né, número de pessoas e por aí vai. Outro ponto importante, né, que mostra esse amadurecimento da função, que é o número de projetos, aqui está chamado de P&D, né, mas quantas iniciativas de inovação foram sendo feitas ao longo do tempo. Percebam aqui que é quase que uma relação, aqui é o que eu estou provocando aqui, até para estudos futuros, né? Que à medida que você vai executando projetos, ó, você vai ganhando maturidade, tá certo? Cada vez um acumulado maior de projetos, e aí essa experiência acumulada a partir da execução de projetos habilita aí ou legitima a criação de um departamento, de uma estrutura dedicada para gerir inovações. E percebam aqui também ó, que tem uma lógica de convites externos. O que eu quis mostrar com isso? Que no início, muito do que se fazia eram iniciativas de dentro da empresa, né? E quando isso vai amadurecendo, cada vez mais começa a ter essa troca com o ecossistema. A empresa passa a ser percebida como uma empresa inovadora e os parceiros vêm buscar a empresa para desenvolver projetos. O movimento que antes ele era praticamente inbound, né? Era a empresa indo para o ecossistema buscar parceria, começa a fazer essa volta, né? São os parceiros que começam a buscar a empresa para fazer projetos de inovação. E aí tem toda uma discussão lá ao final, né, que eu provoco se de fato a função inovação foi consolidada. E aí vocês vão perceber claramente que o viés é que sim, eu tento mostrar isso, né, que ao longo do tempo a função foi de fato consolidada, no final ali ela é um departamento, ela é reconhecida. E aí por que eu discuto que ela foi consolidada? Primeiro porque de fato houve a criação de um grupo identificável assim, na organização. Essa percepção de que é um grupo que ele é importante para a organização, isso está materializado lá nesse estudo. Outro, crescimento da própria estrutura, número de pessoas, desenvolvimento de competências, a gente mostra isso, que tipo de competência foi sendo acumulado ao longo do tempo. Outro ponto, né, a questão de geração de ideias mesmo e conversão de ideias em projetos, né? No início, lá, meados de 2008, a empresa estava fazendo 1, 2 projetos no máximo. Ao final do período aqui desse estudo, tinham 12 projetos no pipeline, projetos com um nível de, vamos dizer assim, de incerteza, de radicalidade muito que não se previa lá no início, tá certo? Questão de parcerias formais, isso ajuda a legitimar a função, então tem toda essa discussão aqui, tudo bem? E aí a gente tem uma argumentação lá que de fato a gente ajuda a contribuir para a teoria de gestão da inovação, porque a ideia é que a gente ajuda a preencher aquele gap que eu levantei lá no início, ou seja, esse estudo ele dá um viés mais de filme para explicar como uma empresa poderia criar sua área de inovação e não simplesmente pegar uma foto que eram os frameworks que a gente tinha anteriormente, né? Você quer construir uma função?
por exemplo, a O'Connor fala? Ah, então tá, tudo bem, você tem aqui um sistema que tem alguns elementos. Você tem que definir um mandato, você tem que ter uma estrutura organizacional, você tem que ter processos, você tem que ter métricas. Tá, mas tudo bem. Aí a pergunta é, e qual é a sequência para fazer isso? Acho que essa que é a grande contribuição desse estudo. E aí, pensando em contribuição para a prática, o que a gente tenta mostrar ali é uma recomendação para quem está começando, enquanto gestor, vou criar minha área de inovação. A ideia é que você consiga pegar esse estudo e ele te dê um norte, né, de por onde começar. Por exemplo, quando eu coloco aquela questão de fomento ali no início, justamente para dar luz aí para os gestores de que, por exemplo, se você começar uma área de inovação e conseguir com que essa área seja autofomentada, a tendência é que você conquiste aí o apoio da liderança e isso dê mais tranquilidade para a sequência desse trabalho. São alguns insights que a gente pode tirar daqui, tá certo? E aí, enfim, esse estudo aí tem uma enormidade de limitações. Eu coloco lá a questão de número de entrevistados, que poderia ser maior, a gente poderia pegar pessoas de fora da organização. Questão do marco temporal, apesar de ter assim, para definir aquela lista de eventos e quando eles aconteceram, a gente foi super criterioso na época, eu peguei documentos que justificavam a ocorrência de cada um daqueles eventos no momento em que eles aconteceram, tá certo? Mas enfim, a gente pode ter algum questionamento aí. A construção daquela tabela de eventos críticos, o critério que eu usei na época foi usar citações do evento pelo menos 2 vezes, se esse é o melhor critério ou não, a gente pode discutir, mas foi o critério utilizado na época. Questão de causalidade dos eventos, né, foi algo que eu coloquei ali, que a gente colocou alguns insights, mas a gente não usou uma lógica que a gente até amadureceu recentemente, tá? Nós estamos com um artigo para sair agora, no ano de 2020, no International Journal of Project Management, que é esse estudo de caso, mas aí metodologicamente a gente sofisticou muito, assim, a gente traz uma lógica de rastreamento causal de processo, a lógica de mecanismos, para justificar mesmo que existe uma ligação entre cada um dos eventos que a gente vai discutindo ali no caso, tá certo? Eu deixei por último aqui, mas não menos importante, tá, pessoal? A questão do debate de generalização. E eu só queria deixar um posicionamento aqui, e até uma provocação, que é o seguinte, muitos acadêmicos eles questionam o estudo de caso único, falam que isso não gera teoria, porque os resultados eles não são comparáveis ou não são replicáveis, né? E aqui a gente tem um outro viés que eu queria deixar muito claro aqui, e não é um viés, é um posicionamento mesmo, assim, e é uma defesa e tem teoria por trás aqui, não cabe ficar citando tudo. Mas é de que o estudo de caso único, qual é a diferença? Né? Quando você está fazendo multi-case, teoricamente a gente está pegando superfície, e a gente quer comparabilidade entre os casos. Aqui não, quando a gente vai em estudo intracaso, a gente quer profundidade, a gente quer entender o contexto específico onde esse estudo foi realizado, e aí o que a gente tenta mostrar é que esse estudo é importante por si só. E aí a lógica de generalização é diferente. Não é minha defesa aqui que esse estudo, vamos dizer assim, que os insights que a gente achou aqui sejam, vamos dizer assim, aplicáveis em qualquer caso. Não é esse o ponto. A defesa aqui é, se isso aconteceu uma vez e a gente justificou e mostrou aqui esses insights para esse caso, e essa contribuição é relevante, isso pode acontecer num outro contexto. Eu não estou garantindo que isso vai se repetir em qualquer caso, mas se aconteceu uma vez, ele pode ser replicado em outros contextos aí que façam sentido. Tudo bem? Eu deixo aqui a lista de referências, depois eu posso disponibilizar esse material para quem tiver interesse. E aí eu encerro a minha fala e agradeço a todas e todos pela paciência de me escutarem aí durante esses minutos, ok? Obrigado.